Papa Francisco voltou a manifestar sua preocupação com as tensões na Ucrânia, que ameaçam infligir um novo golpe à paz naquele país, colocando em discussão a segurança da Europa. Diante disso, o pontífice convocou no último domingo, esta quarta-feira, para ser um dia de oração pela paz na Ucrânia. O Santo Padre pede aos católicos que rezem para que o bem de todos seja colocado à frente dos interesses particulares. E sobre esse assunto nós vamos conversar com Dom Méron Mazur, bispo eparca da eparquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Prudentópolis, no Paraná, para os ucranianos católicos do rito oriental. Seja bem-vindo, Dom Méron, sua bênção, aqui é o programa Pai Eterno. Boa tarde, Deus abençoe a todos. É com muita alegria que estou conversando com vocês nesse dia tão importante para a Ucrânia, como também para todos os descendentes ucranianos espalhados pelo mundo todo. Dom Méron, no início dessa entrevista, nós dissemos que o senhor é um bispo para uma porção do povo de Deus que está aqui no Brasil. E, principalmente, esse povo que tem a sua origem na fé ucraniana, por assim dizer, né? Eu queria que o senhor pudesse explicar para quem está em casa qual que é essa relação entre Brasil e Ucrânia, principalmente aí na região do Paraná, no sul do país. Os ucranianos que vieram para o Brasil já faz 130 anos, os imigrantes. E nós atualmente temos uma arquieparquia e uma eparquia, que significa uma arquidiocese e diocese. Aqui no Brasil existem mais ou menos 600 mil descendentes de ucranianos. A maioria se fixou no Paraná, mas também existem habitantes em Santa Catarina, São Paulo. Hoje, já em poucas proporções, estão em praticamente todos os estados. Mas a organização eclesial está aqui no Paraná. Inclusive, aqui em Prudentópolis, a maioria dos descendentes deste pequeno município são de origem ucraniana. E, Dom Méron, esse grupo, por exemplo, que hoje se reúne através da arquieparquia e da eparquia, ele é atendido por quantos sacerdotes? Fala um pouco dessa presença para o atendimento dos católicos que são descendentes dos ucranianos aqui no nosso país. Nós temos em torno 26 paróquias. E estas 26 paróquias têm pequenas comunidades que vivem no interior, assim nós chamamos de colônias. São vilarejos no interior que possuem suas igrejas e são atendidos pelos padres. Eu não sei o número exato, mas nós temos em torno de uns 90 sacerdotes entre religiosos e diocesanos. Perfeito. E Dom Méron, o senhor tem na sua família, até por conta do nome, o senhor me dizia antes do início da nossa entrevista, que o senhor tem a ascendência ucraniana. Como é que o senhor observa esse momento que a Ucrânia está passando diante da história? Porque muita gente não sabe o que a Ucrânia passou na história para levar esse sentimento de tensão, principalmente a levar o Papa e a todos aqueles que estão envolvidos para orar pela paz. É um momento, eu diria assim, de muita preocupação. Como o padre já citou, a Ucrânia passou por muito sofrimento, por muita dor. Inclusive, hoje, o Papa, na sua audiência, ele citou que a Ucrânia sofreu muito, e nós, na nossa conversa, antes da entrevista, falamos que a Igreja tem muitos mártires que entregaram a sua vida justamente durante o regime comunista que perseguiu a Ucrânia. A Igreja era terrivelmente perseguida. Nós tivemos o nosso arcebispo maior que passou 18 anos na prisão. Temos muitos bispos que morreram na prisão, sacerdotes, fiéis.
Então, quando o Papa João Paulo II esteve em visita na Ucrânia, ele beatificou mais de 30 beatos, que todos foram os mártires durante o regime comunista. Assusta também as atitudes como este regime se dirigia para com os ucranianos. Eles induziram por 2 vezes a fome, assim chamada Holodomor, que morreram milhões de pessoas de fome, enquanto que a Ucrânia tinha produtos, eram confiscados, tirados das famílias e eram levados para a Rússia, enquanto que o povo morria de fome. É uma morte muito terrível, muito dolorosa, e por isso o povo todo está muito preocupado. Então, todos os descendentes, seja aqui no Brasil, eu estou acompanhando os descendentes nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, hoje tem muitos pela Europa, todos nós estamos muito preocupados com a situação que agora a Ucrânia está vivendo. Dom Méron, quando a gente fala, por exemplo, que no Brasil nós temos aí cerca de 600 mil pessoas que têm origem na sua família ou traços do povo ucraniano, a gente pode fazer um cálculo talvez aproximado ou imaginar a quantidade de ucranianos que se dispersaram ao redor do mundo. E a gente pode dizer que uma das causas dessa dispersão, principalmente assim, do povo ucraniano buscar melhores condições em outros países, além da questão da fome e da situação, digamos, política que o regime vivia antes da independência, após o fim da União Soviética, também foi por conta das tensões de ameaça de violência que o povo viveu durante o período comunista? Sem dúvidas. Hoje, nós todos os anos realizamos o nosso sínodo dos bispos ucranianos na Ucrânia. E durante o sínodo nós temos a oportunidade de visitar muitos lugares. Eu estive em alguns lugares que a gente assistiu, valas descobertas, cheias de esqueletos de pessoas que foram sacrificadas. Nos porões da igreja, também esqueletos, e tantas histórias terríveis que a gente não pode nem sequer imaginar, vivendo aqui na liberdade, que é possível o ser humano cometer. Perfeito. E diante desse momento, existe um país onde tem mais ucranianos ou descendentes de ucranianos no mundo, ou o Brasil se destaca pelo grande número desses descendentes? Existem outros países que o senhor pode citar para nós, para a gente poder ter noção da presença dos ucranianos? Para responder a sua pergunta, eu vou esclarecer. Tem a antiga imigração e tem a nova imigração depois da independência. Certo. Então, ainda que pertence para a antiga imigração e tem o povo organizado, as igrejas, são vários países. Canadá, por exemplo, tem 5 eparquias, que equivale a 5 dioceses, uma arquieparquia. Estados Unidos tem 4, uma arquieparquia e 4 eparquias. Argentina tem uma, Austrália tem, Alemanha tem, França tem, Polônia atualmente tem 3 eparquias. Então eu posso dizer, Inglaterra tem. Então, posso dizer assim que o povo se espalhou pelo todo o mundo. E agora, depois da independência, buscando uma vida melhor e sendo aceitos pelos europeus, o povo imigrou muito. Então, nós temos a nova leva da imigração na Itália, França, os países da Europa em geral, Portugal, Espanha, em muitos lugares. Em alguns a igreja já está se organizando, e em outros está lentamente. Mas nós temos hoje a presença dos ucranianos em todo o mundo. Perfeito. E, Dom Méron, a gente sabe que o leste europeu ele ainda sofre muito as consequências
de um momento passado por conta dos regimes políticos ali implantados. Mas eu pergunto para o senhor hoje, qual é o maior desafio para o cristão católico que está na Ucrânia? Hoje nós sabemos que existem muitos lugares de tensão e essa tensão que se aproxima diante das ameaças. Mas qual é o maior desafio para o católico cristão ucraniano viver a sua fé hoje? Eu diria o seguinte: hoje não há perseguição. Eu seria injusto dizer isso. A igreja é livre, edificaram muitas igrejas muito bonitas. A gente fica maravilhado vendo aqueles templos no estilo como eles construíram. O maior desafio hoje na Ucrânia, eu poderia dizer aquilo que todos nós vivemos: o secularismo, o fruto do mundo moderno, que o povo não consegue viver o evangelho e sim é atraído pelas coisas materiais, pelo individualismo, pelo egoísmo, pela falta de sensibilidade com o outro. Esses são os problemas mais assim para viver a religião. Dom Méron, no último domingo, o Papa Francisco se demonstrou preocupado com essa situação do aumento das tensões entre Ucrânia e Rússia. Nós sabemos que são dois países limítrofes. E também há uma presença de muitos cidadãos de origem russa dentro da própria Ucrânia, por consequências óbvias até do passado. Mas ele pediu que hoje fizéssemos todos preces e orações pela paz na Ucrânia. Como o senhor vê a importância do apelo do Papa Francisco em demonstrar empatia num momento tão singular para a história desse país? O que eu posso definir? Eu direi assim, padre, que o Papa Francisco está sendo o verdadeiro mensageiro da paz. Ele comoveu todo mundo. Hoje todo mundo está em oração, principalmente os de origem ucraniana. Eu fiquei muito sensibilizado ouvindo as palavras do Papa hoje, quando ele dizia: por favor, nunca mais guerra, insistia. Então, é um momento muito importante. E, padre, eu lhe digo, ele comoveu todo mundo. Hoje a Ucrânia passou o dia inteiro em oração, transmitindo através de uma rede de televisão que eu pude acompanhar um pouco pelo Facebook. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu no Canadá. Nós aqui de origem ucraniana, em todas as nossas paróquias fizemos celebrações especiais. Hoje a minha missa, nós chamamos de Divina Liturgia, foi na intenção da paz. À noite, os padres farão junto com os fiéis celebrações especiais pedindo a paz. Então, retornando à pergunta, o Papa é um verdadeiro mensageiro da paz, um verdadeiro irmão preocupado com a paz do mundo, e ele, assim, nos tocou muito. E nós, de origem ucraniana, somos muito, muito agradecidos ao Santo Padre por todo esse gesto de misericórdia, de caridade, de fraternidade que ele fez conosco. Dom Méron, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e eu gostaria de aproveitar esse momento para que os telespectadores do programa Pai Eterno pudessem, em comunhão com o Senhor, fazer uma prece pela paz na Ucrânia e pedir ao Senhor, se possível, fizesse uma prece pedindo essa paz para que nós pudéssemos acompanhá-lo neste momento do nosso programa ao vivo para todo o nosso querido Brasil. Vamos fazer igual o Papa fez hoje. A oração que ele sugeriu era a oração do Pai Nosso, justamente chamando Deus de Paizinho, venha e que olhe pelos seus filhos. Podemos rezar junto a oração do Pai Nosso? Por favor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dom Meron, por favor, nos dê a bênção neste momento. Agradeço desde já a oportunidade da nossa entrevista. Fiquei muito grato de poder falar com o senhor e, de alguma forma, também, na sua voz, ouvir a voz do povo católico, ucraniano, que se une na nossa mesma fé, no mesmo batismo e, por isso, na mesma prece, na mesma oração. Padre, eu que agradeço por esse gentil convite e por essa vossa gentileza. Eu vi a abertura do seu programa e vi a linda homenagem que o senhor fez para a Ucrânia, mostrando a bandeira, os símbolos. Isso me comoveu muito. Agradeço muito, Padre. Eu que agradeço, Dom Meron. Obrigado, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos nós e, neste momento tão especial, sobre a Ucrânia, e nos conceda a paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Dom Meron. Espero em outros momentos a gente poder falar sobre a fé do povo ucraniano e falar de coisas ainda mais felizes, mais alegres, mas sempre que for preciso também falarmos e pedirmos pela paz através dos meios de comunicação. Conte sempre conosco. Um forte abraço ao senhor e a toda a comunidade ucraniana aqui no nosso país. Obrigado, Padre. Sempre à vossa disposição. Amém.